Indique a alternativa cuja partícula que, entre aspas, né, exerce a mesma função que a partícula presente na frase, dois pontos. Ela comprou o tempero que a cozinheira indicou. Letra A, que horas são? Letra B, essa música tem um quê misterioso? Letra C, o irmão que acabou de chegar é o seu Edmundo? Ou letra D, correu tanto que cansou? Olha, eu quero ver agora quem é que vai acertar essa questão. Ali tem o quê? Aqui tem o quê? Aqui tem outro quê? Aqui tem outro quê? E aqui tem outro quê? A banca está perguntando para mim qual dos quês abaixo tem a mesma função que o que está em cima. A primeira coisa que eu gostaria, né, de comentar com vocês é uma coisa que as bancas têm utilizado muito ultimamente, é a respeito dessa palavra função. Já falei sobre isso várias vezes, né? Eu não vou dizer antigamente da minha época, porque não é antigamente da minha época, porque a mesma gramática de antigamente é a mesma gramática de hoje. Só algumas modificações que houve, né? Mas eu tenho que entender que a gramática é praticamente a mesma. Agora, o que acontece? Mas antigamente, né, há pouco tempo atrás, vamos dizer assim, né? Falei há pouco tempo atrás porque o A, no caso, eu não escrevi, só para você entender. Porque o A com H, eu não preciso falar a palavra atrás, tá? Na verdade, sim, há pouco tempo, quando se falava em função, estava relacionada à função sintática. Então, banca não cobrava nenhuma questão de concurso público utilizando a palavra função se não fosse função sintática. E quando a banca vai cobrar alguma coisa a respeito de análise morfológica, ela fala sobre classes gramaticais. Só que, atualmente, as bancas têm utilizado muito função morfológica. Ou, às vezes, a banca fala a expressão função e ela não está se referindo à função sintática. É o caso dessa aqui e de muitas questões nos dias de hoje, tá? Sei lá, isso talvez é porque entrou na mesmice. Eu, por exemplo, uma vez, deve ter uns 2 anos, né, aproximadamente, que eu entrei aí com recurso na questão de uma aluna sobre esse detalhe e eu não ganhei o recurso, porque a banca cobrou função e a resposta estava voltada para dentro da análise morfológica. Tá, não aceitaram, beleza, tão somente não aceitaram, mas não tem como eles me provarem também, né, que eles estão corretos, tal, por esses motivos aí, porque função se relaciona à função sintática, né? Mas aqui também está relacionado mais à análise morfológica. Por exemplo, a partícula que exerce a mesma função que a palavra presente na frase. Ela comprou o tempero que. Então, observe um detalhe aqui muito importante. Quando esse tipo de questão cair para você em sua prova, o que você vai observar? Este que aqui, ó, antes da palavra que, eu tenho a palavra tempero, certo? E tempero, de acordo com a análise morfológica, ele é um substantivo. Substantivo é tudo aquilo que eu posso contar. Uma camisa, 2 camisas, 3 camisas, um tempero, 2 temperos, 3 temperos. Então, eu tenho uma palavra que, sendo que antes desta palavra, eu encontro um substantivo. Eu tenho aqui uma palavra que antes desta palavra não tem absolutamente nada. Eu tenho aqui uma palavra que antes desta palavra eu tenho um artigo. Eu tenho aqui uma palavra que antes desta palavra tem a palavra irmão, que é um substantivo. E eu tenho a palavra que antes desta palavra que eu tenho aqui um advérbio. Bacana. Advérbio ou conjunção, nesse contexto aqui. Aí vem um detalhe. O que você vai guardar como realidade quando você for fazer uma prova? Porque, olha, todas as vezes que você encontrar, tá? Independentemente de ser conjunção, de ser verbo, de ser isso, ser aquilo, tal, a palavra que, ela pode variar de alguma forma, exercendo uma função sintática diferente ou uma função morfológica também diferente. Mas
em mais de 90% das vezes, dos casos, que você encontrar uma palavra que, se antes for um substantivo, aquela palavra ela será um pronome relativo. Então, o que é um pronome relativo? Pronome não é uma palavra que acompanha ou substitui um nome, pronome, tá certo? Então, este que, ele está aqui tão somente para você não ter que repetir a palavra tempero de novo. É como se fosse assim, olha, ela comprou o tempero a cozinheira indicou, tá vendo? Para você não falar tempero a cozinheira indicou, então coloca-se a palavra que exatamente para substituir a palavra anterior. E essa questão de substituir a palavra anterior só acontece com substantivo. Claro, se houver um adjetivo, um pronome adjetivo e tal, mas essa regrinha do substantivo, ela é tremenda, porque analisando dessa forma, você vai conseguir entender melhor, tá? Então, por exemplo, se aqui tem um substantivo, não é verdade? Aquele que vai ser um pronome relativo, então é só eu olhar qual é a palavra que antecede a palavra que no caso, que vai anteceder a palavra que será um substantivo. A única que é um substantivo é o irmão. Um irmão, dois irmãos, três irmãos. Ou seja, substantivo é tudo aquilo que eu posso contar. Então, eu já sei que, pela lógica, a correta tem que ser a letra C de casa. Então, aí às vezes você fala, tá, professor, mas está muito fácil. Pode até estar fácil. Mas quando eu falei para a galera votar aí, não é verdade? Foram pouquíssimas pessoas que votaram. E outra coisa, é claro que quando eu vou trabalhar alguma coisa de prova, de concurso público, eu tenho procurado trabalhar as coisas que eu tenho visto mais cair mesmo, que caem com mais frequência mesmo, sabe? Filhão, pronome relativo despenca em provas. Então, o que você vai guardar? 90% das vezes que acontecer, que aparecer a palavra que, se antes desta palavra que houver um substantivo, pronome relativo. 90% das vezes que aparecer a palavra que, e antes da palavra que houver um verbo, então o que vai ser uma... Nossa Deus, igual confundi. Baguncei tudo aqui. Não é isso mesmo. Se aparecer a palavra, um substantivo antes da palavra que, aí o que... agora lembrei. O que vai ser um pronome relativo. Agora, se aparecer um verbo antes da palavra que, o que vai ser uma conjunção. Então, assim, isso é uma das coisas que você mais tem que tomar cuidado. Porque o que, enquanto pronome relativo ou enquanto conjunção, são as expressões que as bancas mais cobram em provas de concursos públicos, né? Por exemplo, se eu falar com você assim, ó, espero que você aprenda. Então, olha, eu tenho o quê? Antes da palavra que, eu tenho a palavra espero, que é um verbo. Então, o que vai ser uma conjunção, percebeu? Agora aqui, ela comprou o tempero a cozinheira indicou. Então, é uma expressão que está substituindo o termo anterior. O irmão que acabou de chegar é o seu Edmundo. O irmão acabou de chegar, percebeu? Dá para você fazer esta relação de substituição do termo anterior, que a gramática chama como antecedente. Então, a correta é, vá para a letra C de casa. Quem acertou? Deixa eu ver. Parece que tem depoimento aqui. Cleiton, agradeço ao professor pelos ensinamentos. Fui aprovado em 2024 como segundo colocado no cargo de agente administrativo municipal. Sou grato ao professor, que é excelente. Valeu, Cleiton, muito obrigado. Aí estão os depoimentos. A galera fala, você tem depoimento de aluno? Depoimento em todas as lives nós temos, filhão.